Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que você nos concede de podermos entrar aí no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, para um instante e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje é o dia que fez o Senhor, portanto, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nesta manhã nós queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, aos pastores jubilados. Deus abençoe os nossos irmãos. Abra aí os braços, receba um forte abraço aí do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Olha que abraço maravilhoso. Eita, que coisa boa! Deus abençoe, receba um abraço do Senhor Jesus nesta manhã, fortalecendo a tua alma, trazendo alegria ao teu coração e dissipando toda angústia e toda tristeza para a glória e louvor do seu excelso e glorioso nome. Vamos orar neste momento, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Se você puder, feche seus olhos comigo e ore. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por esta manhã tão maravilhosa que nos concede, Senhor, de poder estar em tua presença. Nós queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Abençoe a todas as escolas bíblicas dominicais que estão, Senhor, sendo executadas nesta manhã, ó Pai, a cada professor, a cada aluno, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre os teus filhos. Continua abençoando, Senhor, todas as direções de EBDs, todos os pastores, nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, o evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de poder louvar ao Senhor nesta manhã. Se você não tem uma harpa cristã, que é o inário que utilizamos em nosso culto, em nossa escola dominical, não tem problema. Estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você nos acompanhe e possamos louvar ao Senhor, formando um grande e lindo coral para a glória de Deus. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá entoar aqui os cânticos congregacionais e, como informamos, não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Também cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que vitória estar aqui com os amados para adorar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo nosso bom Deus, através do dirigente, do escalado desta programação, e também agradecemos a confiança do nosso querido pastor presidente. Vamos louvar ao Senhor, abrir nossas harpas com muito entusiasmo, adorar ao Senhor, lembrar as verdades sagradas de forma cantada, não é? Glória a Deus. Hino de número 144 é uma convocação. Vem à Assembleia de Deus, vem à reunião dos santos e vamos adorar o Senhor e servi-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos
que frui seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estes hinos nos alegram, né? Pois relembram o nosso compromisso, o nosso chamado para servir ao Senhor junto com os santos. Aleluia. Hino de número 162, amados. Ainda este hino nos convoca a levantar, a erguer o estandarte da verdade, não é? Que é a palavra de Deus. 162. Da verdade levantemos o estandarte, arvoremos o estandarte de Jesus, proclamemos com valor por toda parte a mensagem soleníssima da cruz. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Da verdade levantemos o estandarte, proclamemos o Senhor que é luz e paz. Pecador, ouve, Jesus tem para dar-te salvação que nele só encontrarás. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Do Evangelho levantemos o estandarte, vem, desperta do teu sono, pecador, que o teu Deus, que o teu Senhor tem para dar-te copiosas bênçãos do seu grande amor. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem Deus, sem paz, sem salvação. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 3, lição que tem
como título O Corpo e as Consequências do Pecado. O texto áureo desta semana está em Gênesis 3:19, que diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática nos diz que o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, da perfeição à morte. O segundo tópico, a responsabilidade humana. E o terceiro, do abatimento à glorificação. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Gênesis 3, 17 ao 19 e Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Vamos fazer uma leitura participativa, né? Você aí de casa, eu aqui da Rede Brasil, vamos ler o texto, vamos pedir para que coloque o texto em tela, a fim de que possamos ler a palavra do Senhor neste momento. Gênesis capítulo 3, versículo 17 nos diz: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham para as janelas, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e de todas as vozes do canto se baixarem. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e aparecer e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os seus pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Queridos irmãos, leitura maravilhosa. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela leitura de sua palavra e pedindo uma bênção do nosso Deus ao seu filho, seu servo, que irá ministrar nesta manhã. Vamos fechar os olhos neste momento e orar se você puder. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela leitura de tua palavra que foi realizada. E queremos pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar esta lição, Senhor. Usa o teu filho, nos ensina as verdades que tu queres que nós aprendamos nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor com as primícias da sua renda. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Ele irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes.
Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e, claro, falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical. Como é bom estar na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, cultuando e adorando a Deus na beleza da sua santidade. Nesse momento, nós vamos entrar no momento do ofertório. O ofertório, o ato de ofertar a Deus, ele deve ser visto como sendo um ato de adoração, um ato voluntário, um ato de amor e um ato de adoração a Deus. Dizimar, dar uma oferta, pagar um voto, tem que estar dentro desse critério. Faça isso, meu amado irmão, faça com amor, faça com alegria, faça com satisfação, porque com certeza Deus irá te abençoar. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que fala dessa voluntariedade, dessa disposição do coração em adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. No livro de Êxodo, capítulo 35 e o versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Vamos destacar no versículo esta expressão, cujo coração é voluntariamente disposto. Então, ofertar é um ato de amor. Meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que não tem aquela disponibilidade de frequentar os cultos da escola bíblica dominical, muitas vezes até de ir para a igreja, aqueles que também estão enfermos, mas que querem adorar a Deus dessa forma, a igreja vem disponibilizando alguns canais. O primeiro canal aparece agora na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo você vê o CNPJ 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido, faça isso com muito amor, faça isso com muita dedicação ao Senhor. E nesse momento eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Agradecer pela vida, agradecer pela salvação, agradecer pelo pão que chega nas nossas mesas, agradecer por tudo que Deus tem nos concedido. E vamos incluir nessa oração aquelas pessoas que estão desempregadas. Você, mãe, que vai orar pelo seu filho, você, pai, que vai orar pelo seu filho, você que é o dono de casa, mas que está desempregado, se você tiver disponibilidade e um ambiente reservado e quer se ajoelhar e quer falar com Deus nesse momento, vamos falar com o Senhor. Existe um Deus no céu que abre portas aonde não tem portas. E você pode agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus irá lhe conceder. Amigo, ore ao Senhor com fé nesse momento. Ore ao Senhor agradecendo pela porta que Ele vai abrir para você. Nos acompanhe nessa oração nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te adorar, queremos dizer que tu és grande, que tu és poderoso, que tu és eterno, que tu és justo. Queremos te render graças, queremos render nossas vidas diante dos teus pés e dizer que nós somos teus, que nós precisamos e somos dependentes de ti. Escuta as nossas orações, recebe, ó Pai, as nossas orações diante de ti como um cheiro suave. Recebe a nossa gratidão por tudo que tu tem feito em nossa vida. Senhor, usa de misericórdia com aqueles que nesse momento estão precisando de uma porta de trabalho. Abre as portas, toca nos corações, ajuda teus filhos e não deixa faltar nada. Nós te pedimos isso crendo e te agradecendo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação,
participando da escola bíblica dominical. Daqui a pouquinho a palavra de Deus será esboçada e Deus com certeza falará aos nossos corações. Mas enquanto isso, iremos ouvir um hino. O pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. E você continua conosco, adorando a Deus na beleza de sua santidade. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Hino de número 167, As Testemunhas de Jesus. Glória a Deus. Ó companheiros desta causa santa, anunciai que Cristo é o Salvador, e boa nova que ao perdido salva, e do escravo faz um vencedor. Do Amazonas até o Rio Grande, o Evangelho ousados proclamai, e a mensagem que da paz nos fala, a eterna glória nos dará o Pai. A salvação perfeita e gloriosa, que em Jesus o Pai quis revelar, nós publicamos sim por toda parte, aos que Jesus já veio para salvar, e muitos já a Cristo se entregaram, e estes outros vão se reunir. Sim, a palavra em vão não se semeia, pois quem a deu também a faz fruir. Poder do alto para ser testemunha, foi a promessa que ele nos deixou. Bem poucos crentes estão à sua espera, desconhecendo que Deus nos legou. Mas glória a Deus a outros que acordaram, e cheios de poder pentecostal, vão despertar os crentes ociosos para acharem este dom celestial. No nome de Jesus nós proclamamos a salvação para todo pecador, e este nome cura os enfermos que buscam nele aliviar a dor, e os demônios serão expulsos, porque Jesus poder nos prometeu, e já um povo está se preparando para encontrar Jesus, o Rei dos céus. Aleluia. Queridos irmãos, chegou o momento da exposição da palavra do Senhor. Vamos agora aprender sobre a terceira lição maravilhosa. Estamos estudando neste trimestre o corpo e as consequências do pecado. Então pegue aí a sua Bíblia, sua revista de escola dominical, seu caderninho de anotações, sua caneta, para anotar aí o que será ensinado aqui nesta manhã. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor. Como é bom estar com você, como é bom estar no culto, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Aqui nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos sentindo a presença de Deus. Deus está aqui nos estúdios da Rede Brasil, mas também está aí na sua casa. Como é bom estar com você, participando desse culto. Onde você está? Estou falando para pessoas que estão em casa, outros que estão no trabalho, outros que estão, nesse momento, dirigindo o carro. Então, receba um forte abraço. Que a graça de Deus
está aí junto de você também. E Deus com certeza tem uma palavra para os nossos corações. Eu, você, estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, nós iremos aprender juntos. E como é bom aprender junto com você que está do outro lado. Eu aqui e você justamente aí na casa de Deus. Meu amado irmão em Cristo Jesus, nós temos uma lição no domingo de hoje, que é a lição de número 3, que vai aparecer agora na sua tela, que tem o seguinte título, a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Eu quero convidar você para nós lermos juntos o texto áureo. Se você tiver num local reservado e tiver disponibilidade, nos acompanhe na leitura do nosso texto áureo. Vamos ler juntos, vamos ler com alegria, porque o texto áureo é um versículo bíblico, Gênesis capítulo 3 e o versículo 19. Você escolhe ou você abre sua Bíblia e você acompanha aquilo que está na tela aparecendo. Vamos lá? 1, 2, 3. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Vamos ler juntos a verdade prática? O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Vamos fazer um comentário sobre isso daqui? Meu amado irmão em Cristo Jesus, como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, começamos a partir do título. E o título é O Corpo e as Consequências do Pecado. Você já está sabendo, quem já vem acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical, que esse último trimestre do ano de 2025, o título é O Corpo, a Alma e o Espírito. E o subtítulo é esse, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós temos 3 lições nesse trimestre sobre o corpo, 3 lições sobre a alma e 3 lições sobre o espírito. E nós estamos na terceira lição, lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado, mas esta lição é a segunda lição das 3 que falam sobre o corpo. E agora nós iremos falar sobre o corpo e as consequências do pecado. Você lembra que na semana passada nós falamos do corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Ou seja, o corpo foi criado por Deus, tecido por Deus, mas após a queda, esse mesmo corpo que Deus nos concedeu a mim, concedeu a você. E só reforçando o que nós estudamos na aula anterior, que é a lição do número 2, esse corpo foi terrivelmente, vamos usar a palavra do salmista Davi, de uma maneira terrível, mas de uma maneira maravilhosa, surpreendente. Nós fomos formados lá no ventre de nossa mãe, célula por célula, DNA por DNA, cromossomo por cromossomo, foi Deus que estava tecendo, fazendo justamente essa estrutura que é bem feita, que se chama o corpo humano. Mas, infelizmente, o corpo humano sofre as consequências diretas do pecado. E como estamos falando de corpo e consequências, está no plural, consequências do pecado, existe a primeira consequência. O pecado de Adão e Eva trouxe as primeiras consequências para o corpo. Trouxe o envelhecimento e trouxe a morte. Claro que outras consequências são promovidas agora, não mais só pelo pecado cometido por Adão e Eva, pelos nossos primeiros pais, mas tem aquelas consequências, que nós iremos trabalhar isso nessa lição, são aquelas consequências promovidas pelos pecados individuais. Pessoas que entram no mundo da bebida, no mundo das drogas, no mundo das práticas sexuais ilícitas, e o corpo, infelizmente, sofre terrivelmente com essas consequências. Então é sobre isso que nós iremos tratar nessa manhã de domingo, sobre o corpo e as consequências do pecado. A nossa leitura bíblica em classe, ela foi vamos dizer assim, inteligentemente bem colocada em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 até o versículo de número 19.
para nós acompanharmos a sequência lógica dessa lição, ele começa inicialmente a partir do Éden, para depois vir chegar até os nossos dias. Vamos ler agora o comentário da lição. Ler o comentário, eu quero convidá-lo, porque a lição, como toda ela tem 3 tópicos, e o primeiro tópico é da perfeição à morte, o segundo tópico a responsabilidade humana e o terceiro tópico do abatimento à glorificação. Observe a escala, né? Eu digo escala, essa sequência lógica que o autor vem trabalhando. O corpo criado de maneira perfeita, a responsabilidade que nós temos com ele, mas também vem o envelhecimento, a morte, mas por fim nós temos uma esperança. Qual é a esperança? Nós temos a esperança da glorificação, de termos um corpo glorificado, ou seja, um corpo semelhante ao corpo de Cristo, e a Bíblia Sagrada nos promete e fala justamente sobre isso. Tópico 1 da lição, vamos lá? Tópico 1 da lição, e o item 1 que vai aparecer agora na sua tela para a gente começar a comentar. Tópico 1 diz assim: a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. Eis que era tudo muito bom. Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 31. Amado irmão, vamos ler um versículo junto? Vamos ler juntos? Quero convidá-lo. Tem um versículo muito bom, Eclesiastes capítulo de número 7, que já foi citado aqui, mas foi citado somente a referência, nós precisamos ler a referência em si, capítulo 7 e o versículo número 29. Guarde esse versículo onde você estiver, anote aí na sua lição da escola dominical, ou no seu caderno. Nós iremos precisar muito desse texto aqui até para a gente compreender. Diz assim a palavra de Deus: vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Ou seja, quando Deus criou o mundo, criou toda essa estrutura, o planeta, as águas, fez separação entre águas e águas, criou toda a vegetação, criou todos os animais. Sempre, em cada ato criativo de Deus, vinha uma resposta da parte do Senhor, vinha uma declaração. E a declaração é: e viu Deus que era bom. Ou seja, por Deus ser perfeito, o que Deus fez também foi perfeito. Então toda essa criação, ela foi feita de uma forma perfeita pelo Deus que é perfeito. E naquilo que concerne ao homem, o homem foi feito do pó da terra, e só Deus pode transformar pó em células. E foi isso que nós não somos um amontoado de células vagando. Deus soprou nas narinas do ser humano, significa que essa estrutura interna já estava toda pronta. E o homem foi feito alma vivente. E nós fomos feitos, né? Deus colocou a imagem e semelhança dele em nós. Ou seja, a imagem de Deus está em nós, no ser humano. Observe, meu amado irmão, que o ser humano, que vai ser chamado pelos escritores bíblicos de a coroa da criação de Deus. Ou seja, o ser humano foi feito por último. Ele foi colocado como sendo essa coroa. E o ser humano foi feito reto, foi feito perfeito. Por isso que Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz que Deus fez o homem reto, ou seja, perfeito. E no final, é claro, vem a declaração da parte de Deus. E Deus fez tudo muito bom. O corpo, a natureza, tudo foi feito bom. Mas o tema desse tópico 3, desse tópico 1, é dizer que da perfeição à morte. Então, como é que um homem perfeito, que estava no Éden, tão perfeito, feito à imagem e semelhança de Deus, que ele tinha livre-arbítrio, tem o livre-arbítrio, né? Adão tinha livre-arbítrio de tomar suas decisões, de fazer suas escolhas.
Então, como é que esse homem da perfeição vai para a morte? É justamente por causa das decisões, ou da decisão, ficando de maneira muito mais restrita que Adão, dessa decisão que Adão tomou. Adão tomou a decisão de pecar, de maneira voluntária. E eu quero ler um texto com você para a gente ir mais além da lição, ou complementar esse comentário. Tem um texto bíblico lá no livro da primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto para a gente trazer a explicação. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha o versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja que aqui Paulo está fazendo uma comparação entre Eva e Adão. Paulo está dizendo, Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Ora, se Adão não foi enganado pela serpente, por que ele pecou? Porque ele pecou de maneira voluntária. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não foi enganado. Ele sabia dos limites que Deus estabeleceu. E, meu amado irmão, Deus não levantou uma muralha. Vamos fazer da seguinte maneira para você me entender. Quando Deus criou o jardim do Éden, Deus colocou várias árvores. É um jardim. Não, a Bíblia não diz a quantidade de árvores, mas o que a Bíblia diz é que tinha uma árvore ali que o homem não podia tocar. Deus disse, desta árvore aqui não. E Deus não colocou uma cerca, um arame farpado. Deus não levantou uma muralha. Não. Deus simplesmente disse, desta daqui não. E de maneira voluntária, é isso que Paulo está dizendo. Eva foi enganada, mas ele não. Ou melhor, ele pecou de maneira voluntária. Ele sabia que era errado, existia um limite. Ele quebrou esse limite e ele pecou. E com o pecado do ser humano, foi o que aconteceu. Esse pecado agora, as consequências essas consequências passam para toda a humanidade. Se você abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, abra a palavra de Deus conosco, vamos ler junto. Todo ser humano agora passou, a humanidade passou a ser pecadora por causa de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, o texto bíblico diz, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram, sem exceção. A partir de Adão, a natureza humana, ela simplesmente foi contaminada, deformada, e o homem foi expulso do jardim do Éden. Observe que da perfeição, o homem criado perfeito, mas ele agora, essa perfeição, por causa de um ato voluntário do ser humano, se encontrou justamente com a morte. E com a morte, claro, não, a morte é uma das piores consequências, mas outra consequência é justamente a dor, as consequências secundárias que vêm posteriormente. Vamos fazer o seguinte, vamos para o tópico 1 da lição e o item 2, vamos acompanhar o raciocínio aqui do autor. Olha como é que diz, vai aparecer na sua tela. A indizível, pecado e dor, a indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Mas por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e é a morte. Vamos ler, abra sua Bíblia conosco em Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, e o versículo 22 e o versículo 23. Enquanto você procura, vamos fazer um comentário rápido sobre isso aqui, até para a gente não perder esse raciocínio.
O homem foi criado perfeito, mas lamentavelmente, por uma decisão voluntária de Adão, está respaldado pela Bíblia Sagrada, ele pecou porque quis, e a consequência imediata desse pecado foi justamente a morte. Quando se fala morte, também morte física e morte espiritual. E a consequência para Adão naquele momento, além do julgamento que Deus concedeu, a terra passou a ser amaldiçoada por causa dele, veio a dor, veio também o envelhecimento, nós iremos tratar sobre isso. E no caso de Adão, nós podemos ver que Adão também foi expulso do jardim do Éden. Observe, o jardim do Éden, a palavra Éden, né, significa deleite, paraíso, um dos melhores locais que Deus criou para colocar o homem. A Bíblia não descreve o tipo de planta, não descreve tamanho de árvore. Nós podemos ficar somente imaginando que era um local lindo, perfeito. Não é à toa que o autor da lição usa um termo assim, indizível, ou melhor, não dá para a gente descrever. Era uma sensação muito boa onde o homem estava. Mas, lamentavelmente, o pecado afastou o homem de Deus. Afastou ao ponto de acontecer isso aqui no capítulo 3, versículo 22. Observe bem. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Meu amado irmão, veja que coisa terrível. O homem foi expulso e, além de ser expulso, Deus colocou querubins, anjos, para impedir que o homem em algum momento tentasse entrar nesse jardim do Éden novamente. E além de colocar um querubim, a Bíblia diz, você leu conosco, diz que foi colocada uma espada flamejante, rodando justamente o jardim, vigiando o jardim, para que o homem não entrasse, não chegasse justamente ali. Isso é a terrível consequência do pecado, a quebra da comunhão, a perca do paraíso. Aí vem as consequências, vem a dor, vem a fadiga e, claro, entrou o processo do envelhecimento. Que é bom que se diga que o homem não foi feito para morrer, mas a morte é a consequência justamente do pecado. E, meu amado irmão, o autor foi muito feliz quando ele diz o seguinte: por mais que se cuide desta matéria, fazendo referência ao corpo, por mais que eu, você, possa cuidar dessa estrutura que foi feita por Deus, mas um dia essa estrutura aqui voltará ao pó da onde justamente veio. Vamos agora para o tópico, nós estamos no tópico 1, vamos para o subitem 3, falar justamente sobre essa questão da idade, da velhice, né? Velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Provérbios capítulo 20 e o versículo 29. Vamos comentar sobre isso daqui. A velhice veio por causa do pecado de Adão. Mas a Bíblia, quando faz referência à velhice, ela diz no Salmo 90 que na velhice darão frutos. Então a Bíblia valoriza muito o idoso. Levítico capítulo 19, versículo 32, é importantíssimo ler esse versículo.
Jó capítulo 12, versículo 12, é importantíssimo ler esse texto bíblico, porque a Bíblia valoriza a velhice e, claro, cada etapa das nossas vidas, depois da queda. Quando eu falo queda, me referindo ao pecado de Adão, após a queda, toda a humanidade, olha, todo ser humano, ele passa por essa fase. Ele é gestado, ele vai nascer, ele desenvolve, ele vai envelhecer e volta ao pó. Então são etapas da vida que todo mundo está sujeito a passar. Todas essas etapas aqui. E a Bíblia valoriza cada etapa dessa. Só que nós temos um grande problema nos dias de hoje. É isso que o autor fala, essa necessidade que as pessoas têm de não reconhecer mais a idade que possuem. Então são capazes de fazer qualquer tipo de coisa para maquiar a idade, não aceitar a idade que tem. Não, a Bíblia valoriza, meu amado irmão, a Bíblia valoriza o idoso, a Bíblia valoriza a pessoa que chegou a uma certa idade. E isso é uma bênção. Se você ler o Salmo 90, diz que na velhice, olha, darão frutos. Nós devemos viver todas as etapas da nossa vida. Deixa eu falar mais perto de você nesse momento. Deixa eu dizer a você que está em casa, nós estamos falando para um público bem diverso. Mas você que já chegou aos 60, aos 70, aos 80, talvez não tenha a mesma força. Provável que não tenha, claro, não tenha a mesma força, o mesmo vigor, não possa fazer o que fazia com 20 anos lá atrás. Mas, meu amado irmão, você é importante para Deus. Todo mundo passa por essas fases da vida. Quem não quer passar pela velhice, ou quem não passou pela velhice, é porque morreu antes, morreu muito jovem. Mas você que está vivo, que chegou na casa dos 60 para frente, ou até um pouco antes disso, deixa eu lhe dizer algo da parte de Deus para você. Deus, Jeová dos Exércitos, valoriza essa idade que você tem. Deus honra, a Bíblia pede para que nós possamos honrar as pessoas que têm os cabelos brancos. Então você é importante para Deus, você ainda pode dar frutos para Deus. Eu fiquei muito emocionado em um dos nossos cultos aqui em Recife, que é o culto do PROAT, culto dedicado a Deus pelo PROAT, que é o programa da terceira idade. Uma das senhoras com a idade já bem avançada, com 80 anos, que estava no culto, disse: eu não posso mais subir ladeiras, eu não posso mais andar como andava antes, até minha voz está fraca para cantar no coral como eu cantava antes. Era tão bom. Ela lembrando dos bons momentos que passou dentro da igreja, adorando, louvando, servindo, né? Disse era bom até o momento que chegava para ajeitar um banco, recepcionar os irmãos. Ela disse, por causa da idade e das doenças, eu não posso mais fazer o que fazia antes com tanta facilidade. Mas eu posso fazer uma coisa, que a idade não me impede. Eu posso orar por aqueles que são jovens e que vão fazer as coisas que eu fazia lá atrás. Então você pode orar. Ore a Deus. É justamente aí, na sua casa, nesse leito, nesse hospital, que Deus, minha amada irmã, meu amado irmão, chega junto de você, lhe alegra, dá força, dá graça, dá graça. Se tem alguém que não está lhe valorizando, mas lembre que Deus valoriza você com a idade que você tem. Por mais que a gente saiba que a morte entrou no mundo por causa do pecado do nosso primeiro pai, Adão, que a dor veio por causa do pecado de Adão, que o processo natural de envelhecimento veio por causa do pecado de Adão, que as doenças vieram por causa do pecado de Adão. Com tudo isso, mas isso não impede da gente sentir a presença de Deus. E eu vou mais além. A idade não impede de Deus se comunicar com você, de Deus lhe alegrar e nem tampouco de Deus lhe abençoar. Vamos voltar para a lição? Vamos para o tópico 2 da nossa lição, a responsabilidade humana. Vamos ler? Tópico 2 e o item 1 da lição. O corpo, está lá, vai aparecer na sua tela, o corpo e o livre-arbítrio. Como consequência da sua transgressão,
Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Gênesis 3, verso 22. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Gênesis 6, verso 5, verso 12, Romanos 5 e versículo 12. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Gênesis 9, verso 6 e Tiago 3, verso 9. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e versículo 20. Nós temos vários textos bíblicos, volta a tela aqui para a gente, mas vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 4 e o versículo de número 7. Enquanto você está procurando aí na sua Bíblia, vamos comentar o tópico 2 da lição. O autor está tendo um cuidado de dizer o seguinte: o corpo do ser humano está recebendo as consequências do pecado de Adão. Mas ele inclui aqui que nós temos livre-arbítrio. Por mais que as consequências sejam naturais, são consequências provenientes lá desse pecado no Éden, essa é a lógica que ele vai assumir, nós temos livre-arbítrio, ou seja, nós podemos acrescentar, infelizmente, até mais consequências. O ser humano coloca mais consequências em cima desse corpo. Mas por que isso acontece? Por causa do livre-arbítrio. Ele vai dizer que mesmo após a queda, a imagem de Deus em nós, que biblicamente é isso, que o que nos faz homem, o que nos faz ser humano, é justamente essa imagem de Deus que foi implantada em nós. Então o pecado não destruiu essa imagem. Se o pecado tivesse destruído, não existiria mais o homem, existiria só o animal. Porque os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, nós sim. O pecado não aniquilou, não destruiu a imagem de Deus no homem. O pecado manchou, maculou, deixou algo defeituoso, mas a retirada não. E a imagem de Deus que foi implantada em nós é o que faz com que nós tenhamos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é tão falado nas Escrituras, tão patente nas Escrituras Sagradas, que Gênesis, inicialmente Gênesis capítulo 4 e o versículo número 7, diz assim: se bens fizere, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Este versículo faz referência ao diálogo entre Deus e Caim. Ora, mesmo o homem fora do jardim do Éden, mesmo o homem recebendo as consequências do pecado de Adão, Deus estava entrando em contato com Caim. E é bom deixar claro que Caim tinha matado seu irmão Abel tinha matado seu irmão, de maneira que no capítulo 4 e o versículo 5 de Gênesis, o Senhor diz assim: mas para Caim, para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante? Aí Deus diz: se bens fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Ao versículo 8: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Olha o capítulo 4 e o versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele responde, e ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E na sequência do texto bíblico, Caim oferece oferta, Deus não recebe. Deus fala com Caim e Deus diz a Caim: Caim, o pecado jaz à porta, o pecado está perto de ti, teu desejo é para ele, mas cabe a ti. Olha Deus dizendo a responsabilidade de Caim: cabe a ti, Caim.
Mesmo a oferta de Caim não tendo sido aceita, eles não estando no jardim do Éden, como não teve, que Adão e Eva saíram sem filhos. Mas Deus está dizendo, Caim, cabe a ti dominá-lo. Então é responsabilidade tua dominar. E nos versículos seguintes, lamentavelmente, Caim matou Abel. E mesmo Caim estando em pecado gravíssimo de homicídio, Deus ainda falou com Caim perguntando, Caim, cadê teu irmão Abel? Veja a forma dele responder. E sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Quer dizer, respondeu de maneira mal educada, respondeu de uma forma grosseira ao próprio Deus. E nós queremos demonstrar aqui, e o autor está trazendo esses versículos, mostrando que o homem pode escolher. A iniciativa sempre vai ser de Deus. Veja que foi Deus quem falou primeiro com Caim, no primeiro momento, foi Deus que foi atrás de Caim, mas a iniciativa também tem iniciativa humana aqui. Vamos ler Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Tão claro, é responsabilidade, viu, meu amado irmão em Cristo Jesus? Nós temos responsabilidade perante Deus. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que está assim hoje. Ou responsabiliza Deus por algum evento, ou sai culpando Satanás. E eu sempre pergunto, e o ser humano, enquanto a sua responsabilidade, fica onde? Porque é fácil querer responsabilizar Deus, é fácil culpar as forças satânicas. E você, o que é que você está fazendo? Não é inocente. Olha, Deuteronômio capítulo 30 e o versículo número 19. Abra a sua Bíblia conosco. Veja que o poder de escolha, a responsabilidade que nós temos, está aqui. Isso é uma faculdade que está na pessoa. Capítulo 30 e versículo 19 de Deuteronômio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e toda a tua semente. É Deus quem vai, mas o homem tem que dar um retorno, tem que dar uma resposta. Nós podemos acrescentar mais ainda alguns versículos bíblicos que colaboram muito com isso aqui. Capítulo 8 do Evangelho de João, esse texto não está na nossa lição. Capítulo 8 do Evangelho de João e o versículo de número 24, mostrando que nós temos responsabilidade perante Deus. Nós não somos uma máquina, viu? Nós não somos uma máquina. Deus nos criou dotado de livre-arbítrio para dizer sim, para dizer não. Mas lembre que a iniciativa da salvação, a iniciativa sempre será de Deus, mas a resposta quem dá é a gente. Olha João capítulo 8, versículo 24, a Bíblia diz isso: por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus está dizendo, olha, eu já disse a vocês que vocês vão morrer no pecado de vocês, porque se tu não credes em mim, você vai morrer nos vossos pecados. Você tem que crer em mim. É Jesus dizendo isso aqui. Você tem que crer. É a nosso lado, é a nossa responsabilidade humana. Então, onde é que entra essa questão da responsabilidade humana dentro dessa lição que fala de corpo e consequências do pecado? Vamos lá para o tópico 2 e o item 2 da lição. A potencialização do sofrimento. Vai aparecer na sua tela. Se você estiver com a lição, nos acompanhe. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Esta potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. Saxe, no grego, que significa natureza pecaminosa. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava.
As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são as mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Vamos comentar? Meu amado irmão, se já existem consequências decorrentes do pecado do Éden, do pecado que ocorreu no Éden, ele pode ser ainda potencializado, é aí que entra as nossas responsabilidades. Potencializado, ele contextualizou aqui. O homem pode fazer coisas, cometer atos que vão acabar com o seu corpo, que vão desfigurá-los, que vai matá-lo, que vai adoecê-lo. Ele usa aqui o caso das drogas. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. Nós podemos falar aqui, olha, as drogas, o fumo. Podemos falar um pouco mais próximo, num assunto tão sério? As drogas ilícitas, todas elas. Não vou discriminar aqui nenhuma, fazer uma relação, que são muitas, mas as drogas ilícitas, as bebidas alcoólicas, as práticas sexuais ilícitas, uma vida de pecado, uma vida envolvida em pecados gravíssimos, tudo isso acaba com o corpo, essa estrutura que Deus criou. E, claro, não é somente o corpo, porque o foco da lição está tratando do corpo, mas mancha a alma, mancha o espírito, mexe profundamente com a saúde mental das pessoas. E, meu amado irmão, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, isso tem impacto direto justamente no corpo. A recomendação, que a lição está dizendo aqui para a gente, uma das recomendações, que infelizmente o homem procura porque quer. Deus não mandou ninguém procurar as drogas, nem uma vida de bebida. Deus não procurou, Deus não mandou ninguém viver uma vida onde a pessoa vive fumando direto, de jeito nenhum. Deus nunca mandou isso. Satanás, ele contribui, não resta a menor dúvida, oferece através de um e de outro, mas é bom deixar claro que quem procurou estas coisas foi o ser humano. Isso vem denegrindo, vem acabando com o corpo. Tantas pessoas jovens que já estão envelhecidas, pessoas que você olha, você dá outra idade, uma idade extremamente avançada para essas pessoas, outros que já morreram. Isso é uma realidade. Mas existe esperança? Sim, porque a palavra de Deus nos dá o antídoto para tudo isso. Traz o caminho. Sabe qual é o caminho? Jesus de Nazaré. Jesus é o caminho. Eu posso estar falando nesse momento aqui para pessoas que ainda não fizeram um pacto com Cristo, não aceitaram Ele como seu suficiente Salvador. Se esse é o seu caso, Jesus está te dando uma grandíssima oportunidade de você abandonar tudo isso, as drogas, o fumo, a bebida, essa vida degradante, e fazer um pacto com Jesus nessa manhã de domingo, e você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida de bom. Você irá se recuperar. Pode ficar certo disso, porque Jesus liberta, viu? Jesus liberta. E quando Jesus liberta, o corpo demonstra isso, que aquela pessoa está liberto. Lamentavelmente, os seres humanos estão buscando coisas que machucam e vão denegrindo, acabando com esse corpo. Mas lembre, você pode dar uma resposta para Deus. Lembre do que falamos sobre Caim. Deus disse a Caim: Caim, jaz a porta, mas cabe a tu dominá-lo. Você pode dar uma resposta. A iniciativa é de Deus.
Deus já está chegando a você por intermédio da palavra dele. Mas se você tomar uma decisão, pode ficar certo que Deus vai libertar, Deus vai te restaurar e Deus vai te dar saúde. Então é responsabilidade do ser humano. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição. Vamos começar a comentar o tópico 3. Tópico 3 e o item 1, a realidade das enfermidades. Diz assim: com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas e externas e estão entre os fatores que levam o ser humano até o pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. Isso está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo número 20. Vamos fazer um comentário bem rápido sobre isso aqui? Falando sobre do abatimento, olha, do abatimento, a ideia de abatimento é porque o percurso natural vai abatendo, né? O homem vai abatendo a gente. O homem voltará ao pó da onde veio, ou seja, a morte chega para qualquer pessoa. Independente da cultura, independente da inteligência, que é ser super, independente da cultura, independente das condições financeiras, independente da nacionalidade, da cor, a morte, ela chega para qualquer pessoa e pode chegar de repente. E ela não pede licença, ela não chega lá dizendo assim: olha, eu cheguei agora. Ela pode chegar para uma criança, mas ela pode chegar também para o idoso, uma pessoa com 100 anos ou mais. Pode chegar para um jovem de 20 anos. Ela é uma realidade. Mas existe uma esperança para o cristão. Que esperança é essa? A esperança da glorificação. O que é isso? Esse corpo frágil, esse corpo abatido, um dia ele será renovado, será incorruptível. Isso é uma garantia da palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos ler o texto juntos? Esse texto que não está na lição, mas que merece a nossa atenção. Olha que coisa linda, o apóstolo São Paulo falando para nós do capítulo 15 da Epístola aos Coríntios, versículo de número 52. Diz assim a palavra de Deus: num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Duas palavras, essas últimas sentenças que eu quero frisar aqui com você. Mortos ressuscitarão incorruptíveis. O nosso corpo, a morte não terá mais vez em cima dele. E os que ficarmos vivos seremos transformados, incorruptíveis também. Vamos ler outro texto bíblico, também muito bonito. Esse até o autor da lição cita, Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, e o versículo número 20. Olha que coisa impressionante. Do abatimento à glorificação. Enquanto você procura, que eu quero ler junto com você. Filipenses 3, verso 20 e o verso 21. Essa lição começou assim, ó, da perfeição à morte. Mas ela está terminando da seguinte forma: da morte, do abatimento à glorificação. É a esperança que a igreja tem, que quando a trombeta tocar, no dia que Jesus ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo receberão corpos incorruptíveis. O que é isso, meu amado irmão? A doença, a dor, as fragilidades, as fraquezas, nada mais disso existirá. É incorruptível. Incorruptível. Olha o que o apóstolo São Paulo fala para a gente. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse versículo merece um comentário mais cuidadoso, porque diz que ele transforma, será uma transformação. E outra, é uma transformação feita pelo eficaz poder de Deus. Você já percebeu que nós podemos aqui declarar? Nós podemos aqui declarar, mas nós não podemos explicar, porque a mecânica de funcionamento dessas coisas, isso é com Deus celestial. A Bíblia não diz como Ele fará, a Bíblia diz que Ele fará. A Bíblia não diz como é que Ele vai reunir o pó novamente, como Ele reconstituirá as moléculas, não. A Bíblia diz que Ele vai fazer pelo seu eficaz poder. Ainda acrescenta, de sujeitar também a si todas as coisas. E ainda coloca o padrão, pois o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo, ou seja, corpo glorioso. Meu amado irmão, vamos falar mais perto. Estamos falando para crentes salvos em Cristo Jesus. Você já parou para perceber? Você já parou para pensar? Olhe, você que está com a idade já bem avançada, deixa eu lhe dizer algo da parte de Deus para os nossos corações. Você, eu, tantos outros. Esse corpo abatido, tantas dores, sente dores nas pernas, dores nos braços. A força já não é mais a mesma, porque chegou a idade, chegou aí os problemas naturais da própria vida. Chegaram também as doenças, chegaram os sofrimentos que são promovidos pelas doenças, pelas debilidades. Bateu na porta sem esperar, se cuidou tanto, fez tanta coisa, mas infelizmente isso chegou. E dói braço, dói perna, dói cabeça. Você está vendo que não tem melhora. Mas, meu querido, a esperança nossa é que um dia esse corpo abatido, esse corpo que tanto trabalhou para Jesus, que hoje está abatido, está fraco, mas ele será transformado. Ele será revigorado. No arrebatamento da igreja, nós, eu, você, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Um corpo semelhante ao corpo dele. E a Bíblia chama de corpo glorioso, que Ele nos dará pelo seu eficaz poder. Não haverá naquele dia, dali para frente, não haverá mais dor, não haverá mais cansaço, não haverá mais amargura, não haverá mais lágrima, porque tudo será novo. Isso é a garantia do texto bíblico. Você vai ler, nós lemos, e eu quero que você anote aí no seu caderno, na sua lição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Filipenses, capítulo 1, versículo número 21. Transformará os nossos corpos abatidos para ser conforme, parecido com o corpo de Cristo. Você quer ter uma ideia do corpo de Cristo? A Bíblia diz que o corpo ressurreto de Cristo. Veja, a Bíblia declara. Corpo ressurreto, era um corpo real, ao ponto que quando os discípulos, principalmente Tomé, duvidou da ressurreição do Senhor, dizendo, eu só creio se eu tocar no seu corpo, nas suas mãos, nas suas feridas, ver onde está. Jesus apresentou-se no meio dos discípulos, as portas estavam fechadas, cerradas no sentido de fechadas, Estava tudo fechado, porta, janela, tudo fechado. E Jesus apresentou-se no meio dos discípulos, estendeu a mão e disse assim, toca e vê que é carne e ossos. Como foi que ele passou com as portas fechadas, não tem como lhe explicar. O que eu posso lhe dizer é que o corpo glorioso não obedece às leis físicas, e é corpo. Jesus diz, Tomé, toca aqui, Tomé. Então essa é a nossa esperança, da gente ter um corpo glorioso.
como corpo do Senhor Jesus. Se alegre em Deus nessa manhã de domingo, aí onde você estiver, porque a fala de Deus para os nossos corações, para mim, para você, nós seremos transformados. Guarde essa esperança. Meu amado irmão, tudo passa. Eu passo, você passa, a vida passa, todo mundo, tudo passa. Mas se lembre que existe uma esperança para aqueles que morreram em Cristo, para aqueles que ainda, claro, que passarão pelo processo da morte, se Jesus não vier antes de terminar esse programa. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Você que está aí na sua casa, você que está no seu trabalho, até no hospital, dê um glória a Deus para Jesus. Se alegre em Deus nessa manhã. Você que é idoso, você que é idosa, não se entristeça. Se alegre e dê um glória para Jesus, porque tem esperança da parte de Deus para as nossas vidas. Querido irmão em Cristo Jesus, terminamos a lição e a gente termina, eu e você, repetindo, é claro, a verdade prática. O pecado do primeiro Adão afetou o homem, no corpo, na alma e do espírito, mas a redenção em Cristo, vamos ler junto conosco? Está na tela assim? Vamos ler junto? Vamos ler essa verdade prática? O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Que Deus te abençoe muito nessa manhã de domingo. Que Deus te ajude, Deus te guarde. E nessa manhã o Santo Espírito de Deus possa lhe dar ânimo na alma, ânimo no teu coração, restaurar as suas esperanças e receba um abraço do Espírito Santo onde você está. Receba aquele abraço quente do Espírito Santo de Deus, dizendo: tem esperança, é a esperança da igreja, é para onde eu e você nós iremos quando o nosso corpo tombar ou quando o arrebatamento da igreja acontecer. Um dia teremos corpos gloriosos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa nós aprendemos hoje, né? O homem foi criado perfeito, em decorrência de sua escolha, caiu, trouxe o pecado a todas as gerações. É claro que nós não somos culpados ou seremos julgados pelo pecado de Adão, mas seremos julgados pelos nossos próprios pecados. Em decorrência disso, consequência do pecado, veio aí a doença, o sofrimento, os problemas, a velhice, mas a lição terminou com uma exortação, com uma palavra de ânimo, nos lembrando de que um dia tudo isso vai passar. E um dia teremos o nosso corpo revestido de incorruptibilidade e revestido de imortalidade, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por esse momento especial. Se você puder, feche seus olhos comigo e ore. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por tudo quanto nos concedeste neste dia, Senhor. Te agradeço pela vida de cada filho teu que foi alcançado através desta programação. Que a palavra ministrada nesta manhã encontre guarida no coração de cada um, Senhor, e possa frutificar para a glória e louvor do teu nome. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, ajuda o teu filho. Abençoe, Senhor, a Escola Bíblica de Obreiros, que, Senhor, será hoje, ó Deus, a abertura, que a tua boa mão de Deus continue abençoando o Senhor, ajudando durante toda esta semana, que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja usando a cada irmão, Senhor, a cada pastor, a cada preleitor para a glória e louvor do teu nome. Continua conosco, Senhor, abençoa o evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão,
Não desliga aí a sua TV, temos uma programação especial preparada exclusivamente para você e sua família e com certeza haverá de promover o crescimento espiritual. Não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, estejamos todos juntos para o estudo de mais uma lição que promoverá fortalecimento e o amadurecimento espiritual. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.